Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo serão resolvidas as questões 4, 5 e 6 do Caderno 1 da primeira fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 4 diz o seguinte: considere todos os números naturais de 7 algarismos, que se podem escrever utilizando 2 algarismos 5, 4 algarismos 6 e 1 algarismo 7. Determine quantos destes números são ímpares e maiores do que 6 milhões. Ou seja, os números que nos dão já compõem os 7 algarismos. Portanto, só nos vamos ter que preocupar com os algarismos 5, 6 e 7. Uma vez que queremos números ímpares, na casa das unidades só poderá estar o 5 ou o 7. Por outro lado, também queremos números maiores do que 6 milhões. Ora então, na casa dos milhões, vai estar o 6 ou o 7. Vamos então às várias possibilidades. A primeira possibilidade é, na casa dos milhões, termos o 7. Se tivermos o 7 na casa dos milhões, já não vamos ter mais nenhum. Portanto, na casa das unidades estará o 5. Já utilizámos um 5, falta posicionar o outro. Onde é que o poderemos posicionar? Em qualquer um destes 5 lugares. Portanto, eu tenho 5 lugares para colocar um 5. Por exemplo, se o colocássemos aqui, os números que restam, os 4, 6, teriam que ocupar as outras possibilidades. Portanto, desta forma, com o 7 na casa dos milhões, só temos 5 combinações de 1 a 1 possibilidades, ou seja, 5. Vamos agora para outra possibilidade. A possibilidade em que posicionamos na casa dos milhões um 6. Se tivermos um 6, na casa das unidades poderá estar um 5 ou um 7. Vamos começar pelo 7. Quando colocamos aqui o 7, esgotamos todas as possibilidades para este algarismo, vamos colocar os nossos 5. Onde é que podemos colocar os 5? Mais uma vez, em 5 posições, mas agora são 2. Por exemplo, ficava um aqui e outro aqui. Já não existem mais números, então, porque os 6 vão ocupar as restantes posições. E agora, a última possibilidade é termos novamente o 6 na casa dos milhões, mas o 5 na casa das unidades. Ok, e agora onde é que arrumamos o outro 5? Em qualquer um destes 5 espaços. Portanto, 5 combinações de 1, por exemplo, ficava aqui. Falta pormos o 7. O 7 tem 4 espaços para ficar. Portanto, 4 espaços para colocarmos um 7, por exemplo, ficava aqui. Uma vez mais, não temos que nos preocupar com o algarismo 6, porque vai ocupar as restantes posições. Ora então, a resposta a este exercício será 5 combinações 1 a 1, mais 5 combinações 2 a 2, mais 5 combinações 1 a 1 vezes 4 combinações 1 a 1, que dá 5 mais 10 mais 5 vezes 4, ou seja, 20, 35 maneiras. 35 números são ímpares e maiores do que 6 milhões, com as condições prescritas no enunciado. A pergunta 5 diz o seguinte: uma lente de contacto é um meio transparente limitado por 2 faces, sendo que cada uma delas parte de uma superfície esférica. Na figura 3 está representado um corte longitudinal de 2 superfícies esféricas, uma de centro C1 e raio R1 e outra de centro C2 e raio R2, com R2 maior do que R1, que servem de base à construção de uma lente de contacto representada assombreado na figura, seja x igual à distância entre C1 e C2. Sabe-se que o diâmetro D da lente é dado por esta expressão.
com x maior do que R2 menos R1 e menor que a raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Uma lente de contacto foi obtida a partir de duas superfícies esféricas com 7 e 8 mm de raio, respectivamente. Ora, se o R2 é maior do que R1, então R2 é igual a 8 e R1 é igual a 7. O diâmetro dessa lente excede em 9 mm a distância x entre os centros das duas superfícies esféricas, ou seja, D excede em 9 mm a distância x. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de x, sabendo que esse valor é único no intervalo entre R2 menos R1 e a raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1. Depois dizem-nos para nós justificarmos a validade do resultado obtido na calculadora e na nossa resposta apresentarmos uma equação que nos permita resolver o problema, reproduzir no referencial os gráficos das funções visualizadas na calculadora que nos permitem resolver a equação e apresentar o valor pedido em milímetros arredondado às décimas. A equação que nos permite resolver o problema é exatamente D igual a x mais 9. Ora então, se o D é igual a tudo isto, e nós já sabemos que o R2 é igual a 8 e que o R1 é igual a 7, podemos então escrever D igual à raiz quadrada de 7 mais 8 D igual à raiz quadrada de 7 mais 8 ao quadrado menos x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 7 menos 8 ao quadrado sobre x. Isto com R2 menos R1 menor que x menor que a raiz quadrada de R2 menos R1 ao quadrado. Vamos então, R2 menos R1 será 8 menos 7 menor que x menor que a raiz quadrada de 8 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter que D é igual, podem colocar assim na calculadora ou podem já simplificar, dá jeito e não custa muito, vai ser 225 menos x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1 sobre x, com o x a pertencer ao intervalo entre 1 e a raiz de 15. Portanto, nós vamos colocar esta nossa expressão na calculadora e também o outro lado desta igualdade, ou seja, y igual a x mais 9, e vamos ver quando é que a função d e a função y, neste caso, são iguais. Colocamos então na calculadora as nossas funções e o que vamos obter é este gráfico, com a função y igual a x mais 9 e a função d. Se descobrirmos entre as interseções, vamos ter duas interseções, uma à esquerda e uma à direita, nomeadamente aqui e aqui, mas se repararem no valor de x, uma delas não pertence ao intervalo, o intervalo que era entre 1 e raiz de 15. Raiz de 15 que é menor que a raiz de 16, que é igual a 4. Portanto, 4,88 está fora. Ora então, o nosso resultado pretendido é x aproximadamente 1,4. Portanto, para responder à pergunta e segundo o anunciado, vamos escrever a equação que permite resolver o problema, ou seja, d igual a x mais 9, o que se traduzia na raiz quadrada de 225 menos x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1 sobre x igual a x mais 9, com o x pertencente entre 1 e a raiz de 15. Posteriormente, reproduzir no referencial
os gráficos das funções visualizadas e, portanto, vamos representar o melhor possível no nosso gráfico aquilo que visualizamos por o nosso intervalo 1 e raiz de 15. Se quiserem podem colocar o 4 para dar alguma escala e depois nós sabemos que vai ser mais ou menos aqui a interseção. Portanto, vou já fazer aqui uma batota para que isto corra bem, ou seja, o ponto de interseção vai ser aqui e depois sei que eles não se cruzam mais aqui, ok? Isto é assim um truque para representarem rapidamente o que vos é pedido e a função t. Posteriormente apresento o resultado em milímetros arredondado às décimas, representar aqui no nosso gráfico o x e então dizer que a resposta é o x aproximadamente 1,4. A pergunta 6 diz o seguinte: em C, conjunto dos números complexos, seja z igual a menos 1 mais 2i, seja θ o menor argumento positivo do número complexo z barra, ou seja, o conjugado de z, a qual dos intervalos seguintes pertence θ. Ora, vamos representar o nosso número complexo graficamente. Na parte real, no eixo horizontal, e a parte imaginária no eixo vertical. Nós sabemos que o nosso número é menos 1 mais 2i, portanto, a parte real é menos 1 e a parte imaginária é 2. Ou seja, o nosso número z anda algures por aqui. Para representarmos e descobrirmos o conjugado de um número é o simétrico em relação ao eixo horizontal. Portanto, basta trocarmos o sinal da parte imaginária. Ou seja, a parte real vai ser a mesma e a parte imaginária vai ser a simétrica do número original. Portanto, o conjugado de z anda por aqui e o z aqui. Em relação ao θ, eu gosto sempre de imaginar e de fazer uma associação dos números complexos com o círculo trigonométrico. Portanto, vamos imaginar o nosso círculo trigonométrico a passar mais ou menos nos nossos números e traçamos então o nosso θ. Como é que faríamos a tangente de θ? A tangente de θ será o seno de θ sobre o cosseno de θ. E quando nós temos o círculo trigonométrico, muitas vezes dizemos que o eixo horizontal é o cosseno de θ, enquanto que o eixo vertical será o seno de θ. Desta forma, o seno de θ será menos 2 e o cosseno de θ será menos 1. Portanto, a tangente de θ será menos 2 sobre menos 1, ou seja, 2. Mas há outra coisa também que podemos analisar e poderíamos ter feito antes deste cálculo, que é o θ pertence ao terceiro quadrante, ou seja, pertence ao intervalo entre π e 3π meios. Portanto, desta forma estavam logo excluídas a opção A e a opção P. E agora que já temos o nosso resultado, sabemos que a opção correta é a opção D, porque a tangente de 5π é igual à tangente de π, que é 1. Portanto, a nossa tangente θ é igual a 2, que é maior do que 1, logo o nosso θ vai ser maior do que 5π. É então a resposta D. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.